Uma das etapas muito importantes da avaliação nutricional é o que a gente chama de antropometria. Então, falamos sobre a anamnese, que é conhecer o nosso paciente, a avaliação física, saber quais são os sinais e sintomas de uma possível desnutrição ou deficiência nutricional, ou então alguma patologia, a avaliação do consumo alimentar para saber como é que ele está comendo, como são as refeições dele, o horário que ele coloca, o tipo de refeição, o que ele gosta, o que ele não gosta, dentre outras. E nós temos o que a gente chama de avaliação antropométrica, que é o que a gente vai falar hoje, e também o que a gente chama de avaliação dos exames laboratoriais, tá? Então, falando sobre a avaliação antropométrica, ela vai incluir o quê? Peso, altura, dobras cutâneas e circunferências corporais. Quando a gente fala de peso, quando o paciente chega ao consultório, né, a gente pode fazer o peso atual, que é o peso dele naquele momento da consulta. O peso ideal seria o peso que ele estaria ideal segundo o IMC ideal. O peso usual, que é aquele que ele costuma pesar. O peso estimado, que é aquela estimativa de peso. Um peso ajustado e um peso corrigido. Quando a gente fala de peso atual, é o peso, como eu já falei anteriormente, que é o peso do paciente quando ele vai para o consultório. O peso ideal eu vou conseguir através do quê? Do IMC desejado vezes a altura ao quadrado. Lembrando, gente, que para pessoas que fazem atividade física, né, elas vão conseguir um peso maior do que o peso ideal dela, mas isso não quer dizer que ela está com excesso de gordura. Ela pode estar com excesso de massa magra, que não é excesso, né? A gente fala que o ganho de massa magra é importante. Então, às vezes, na maioria das vezes, né, pessoas que praticam atividade física, o peso não vai ser um parâmetro único para a avaliação antropométrica, que é a avaliação, né, de como ele está com relação a peso, altura, dobras cutâneas. Por isso que nesse tipo de paciente, geralmente o que é que a gente faz? A gente faz o que a gente chama de dobras cutâneas, circunferências, para saber como é que está o percentual de gordura dele e controlá-lo através disso. Então, a gente teria também o que a gente chama de peso ideal, então, através do que a gente chama de compleição corporal. Então, a gente pega o índice de ossatura, que é o quê? A altura dividido pela circunferência do pulso, e aí, com isso, a gente vai ter a compleição corporal, que segundo o sexo, pode ser pequena, média ou grande, e a gente chega ao peso ideal segundo a compleição, tá? A adequação de peso é para saber, segundo o seu peso atual, o quanto você está mais perto ou distante do peso ideal, e aí eu posso chegar a uma classificação de sobrepeso, de obesidade, de adequado, de desnutrição leve, moderada ou até mesmo grave. A gente tem um peso ajustado, que é feito isso daqui, essa fórmula, né, que a gente utiliza para quem não pensa, nutrição é só ciências biológicas, não é, também tem cálculo, né? E aí a gente utiliza muito esse peso ajustado para as pessoas que estão com sobrepeso. A gente tem o que a gente chama de peso usual, tá? O percentual de perda de peso é para você saber se isso, lógico que vai ser nos acompanhamentos, né? Segundo, os acompanhamentos nutricionais, como é que ele está tendo uma perda de peso? Uma perda de peso moderada, intensa, né? Como está? Então, a gente faz esse cálculo do peso usual menos peso atual, dividido por peso usual vezes 100. E aí, nós temos também a aferição da altura.
Lembrando sempre que o paciente tem que estar com os pés juntos, a cabeça com o olhar no horizonte, tá? Então, a gente vai fazer essa aferição da altura. Aí, a gente pode estar calculando com isso o IMC, que é o índice de massa corporal, que é o peso dividido pela altura ao quadrado, para saber se ele está, o paciente desnutrido, com peso adequado, com sobrepeso, tá? E aí, esse IMC, a gente tem que ter um pouquinho de cautela em indivíduos com pernas curtas, em indivíduos atletas, né? Como a gente já tinha falado anteriormente, que aquele excesso de peso pode ser devido à massa magra e não à gordura, tá? E indivíduos com edema ou ascite. Edema é retenção líquida que pode estar em alguns membros. Ascite é quando essa retenção líquida ela está nessa região aqui abdominal, tá? Então, nós temos a avaliação da composição corporal, né, que às vezes se faz necessária, tá? Então, a gente vai ver mensuração de dobras cutâneas, como também de perímetros e circunferências. Então, o que é que nós temos nas dobras cutâneas? A gente utiliza como aparelho o que a gente chama de adipômetro, que é esse aparelho que a gente tem de várias marcas, né? Não, são várias aqui especificadas, tá? As principais dobras cutâneas utilizadas, né? É a dobra cutânea do bíceps, a dobra cutânea do tríceps, subescapular, suprailíaca, abdominal, coxa e panturrilha, tá? Então, segundo a operacionalização, a gente faz como padronização no hemicorpo direito do avaliado. Você vai separar o tecido subcutâneo do tecido muscular, você vai destacar essa dobra, tá? E aí você vai deixar o adipômetro de forma perpendicular, tá? E você vai ler rapidamente, tá? No intervalo de até 3 segundos. Muito cuidado com alguns erros, né? Que é pinçar a dobra cutânea, estando avaliado com os músculos contraídos, então ele tem que estar relaxado. A falta de atenção do avaliador, não calibrar o aparelho, é um aparelho eletrônico, né, que precisa de calibração. Não respeitar a distância, realizar do lado esquerdo, fazer uma leitura errada, não seguir corretamente as instruções do protocolo, soltar a dobra no momento da leitura, enfim, né? Então a gente tem alguns erros que são bem comuns e que a gente tem que tentar evitá-los, tá? Então a dobra cutânea do tríceps, ela tá nessa região do braço, tá? E aí o que é que você vai fazer? Você vai fazer a distância média entre o acrômio e o olecranon, que vai ser o ombro e o cotovelo, tá? Dobra cutânea do tríceps, como vocês estão vendo aí. Nós temos a dobra cutânea do bíceps, né? Que ela também vai ficar na distância média entre a clavícula e o processo da una, tá? Então, vai ficar bem na metade aqui da face, que a gente chama de face o quê? Posterior do braço. Aí vocês estão vendo. A subescapular é uma medida que ela vai ficar obliquamente a 2 centímetros abaixo do ângulo inferior da escápula, então bem abaixo da escápula, como vocês estão vendo. A axilar média, ela vai ser um ponto imaginário de interseção, tá? Entre a linha axilar média e uma linha imaginária que você vai ter, né, na altura do apêndice tifoide do externo, tá? Como vocês estão vendo. A suprilíaca, ela vai ficar numa distância entre o último arco costal e a crista ilíaca. A supraespinal, ela vai ficar de 5 a 7 centímetros acima da espinha ilíaca anterior. A do tórax, né, é uma medida que ela vai ficar no ponto médio
da distância entre a axila e o mamilo direito. Em mulheres é num terço, como vocês estão vendo. A abdominal, ela vai estar a 2 centímetros à direita da cicatriz umbilical. A coxa medial, ela vai estar na metade, tá? Da perna, que se localiza entre a prega inguinal e a borda superior da patela. A coxa proximal, ela vai estar num terço superior da distância entre a prega inguinal e a borda superior da patela. A dobra cutânea da perna medial, ela vai estar localizada no maior perímetro da panturrilha, tá? E a gente tem várias fórmulas para a predição do percentual de gordura, tá? E nós vamos ter outras medidas que nós podemos fazer, que são as circunferências, tá? Então, a gente utiliza, por exemplo, né, digamos que é uma fita métrica, tá? Existem fitas métricas mais especializadas, né? Às vezes a gente ganha junto com o adipômetro, tá? Mas é interessante que ela tenha uma preferência semirrígida, tá? É interessante que você, ao marcar o local, não fazer pressão, não deixar a fita também solta e manter o alinhamento da fita. Então, a gente pode ter a circunferência do braço, tá? Que ele vai estar a fita posicionada no maior perímetro aparente. Nós temos a circunferência da cintura, que ela vai estar localizada bem, né, no plano transverso, na metade da distância entre o último arco costal e a crista ilíaca. A abdominal, ela fica sobre a cicatriz umbilical. A do quadril vai ficar no maior, digamos que na maior circunferência dos glúteos. Nós podemos ter uma relação cintura-quadril, que pode me dizer, dividindo o perímetro da cintura pelo perímetro do quadril, qual o risco para doenças cardiovasculares, sendo para homens essa relação maior do que 1, considerado alto, e para mulheres maior do que 0,85. Nós temos a circunferência da panturrilha, muito interessante, tá? Que a gente vai fazer como? Né? Vai ter que estar o avaliado em pé, né? Com as pernas levemente afastadas, tá? E aí você vai posicionar a fita métrica no ponto de maior circunferência da perna. Circunferências da coxa, do punho, né? Que é muito importante, né? Para ver aquela questão do peso ideal, segundo a circunferência do punho. Circunferência do tórax, do antebraço. Então, a gente teria vários tipos de circunferências, mas as principais seriam a circunferência da cintura, a abdominal e a do quadril. Panturrilha a gente pode utilizar também muito para idosos, tá? Mas para a população em geral, né, a gente também pode estar utilizando. Então, esse momento foi um momento da gente conhecer sobre o que a gente chama de avaliação antropométrica, né? Desde o peso, altura, dobras cutâneas e circunferências. Eu espero ter contribuído, tá? Para um aprendizado maior de vocês. E a gente vai ficando por aqui.